Olá, bom dia. Meu nome é Antônio, eu sou técnico em prótese dentária, sou formado pela Unifaes de São Paulo, atuo na área há 32 anos, há 31 anos exatamente, e a gente sempre está gravando vídeos aqui com algumas informações, algumas dicas, né, para gerar alguma discussão, se for o caso, para a gente aprender mais, né? Existe um ditado muito antigo, muito conhecido, que diz que quanto mais eu ensino aquilo que eu sei, mais aprendo aquilo que eu ensino. Então é muito interessante, eu acho muito filosófico essa ideia de passar a informação para as pessoas. Não é só uma questão de ensinar, é uma questão filosófica mesmo. E absorção, né? Pessoas trazem informações, né? Às vezes eu sofro correções, a pessoa fala, não, Antônio, essa informação não está completamente correta. Então, a nossa função como pessoa, como ser humano, eu acho que é aprender, né? Então eu estou aqui para aprender, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de PPR, prótese parcial removível, né? O que é a prótese parcial removível? A prótese parcial removível todo mundo conhece, a famosa PPR é hoje a prótese mais executada no nosso território nacional do que qualquer outro tipo de prótese, né? Você pode até questionar levando em consideração, bom, a gente faz muitos mais elementos de fixo e tal, mas sim, claro, faz, mas um paciente ele pode usar até 20 ou mais elementos fixos na boca de implante ou subremanescente, enquanto o PPR o paciente pode usar no máximo duas. Então, levando em consideração a quantidade de paciente, prótese parcial removível ainda é a prótese mais executada. Alguns usam o pretexto de que essa prótese vai ser provisória, que a situação econômica dele vai dar uma melhorada e ele vai fazer implante. E aí ele às vezes resolve até fazer perereca, que é a prótese parcial provisória de acrílico, né? Que é vulgarizada como perereca. Ele não vai fazer implante, a situação econômica provavelmente não vai melhorar. A gente conhece o país que a gente vive, muda presidente, muda tudo, muda vereador, muda tudo e não muda nada para as pessoas, só piora. Então ele não vai fazer, ele acaba optando fazer perereca porque é mais barato. Eu sempre tento passar para o dentista, tentar convencer esse paciente a não fazer perereca. Perereca, a prótese parcial acrílica, né, ela ela é muito mais agressiva ao tecido bucal do que a prótese parcial removível. Por quê? A prótese de acrílico ela não suporta em cima dos dentes, então ela suporta só em cima da mucosa. Então a gente chama esse tipo de prótese muco suportada, certo? É uma prótese muco suportada. A prótese parcial removível com grampo, ela é uma prótese que é suportada pela mucosa na região basal do espaço protético, né? Aonde vai os dentinhos que a gente vai colocar, né? Que o paciente não tem mais, e suporta em cima dos pilares, que são os dentes que a gente vai selecionar para receber os grampos. Então ela tem dois suportes, a mucosa e os dentes. Então a gente chama esse tipo de prótese dentomuco suportada. Então é uma prótese que vai ter uma agressão dividida, vai ter um suporte em cima dos dentes e um suporte em cima da mucosa. A prótese que vai ter suporte só em cima da mucosa, o que ela vai fazer? Ela vai acelerar a reabsorção óssea desse paciente, porque ele vai mastigar praticamente em cima do osso, né? Porque a prótese vai estar suportada em cima da mucosa, evidentemente está suportada em cima do osso. Então o paciente vai sofrer mais reabsorção, uma reabsorção mais acelerada, uma exposição de raiz maior, mais rápida. Normalmente os dentes, os remanescentes que expõem essas raízes são justamente os dentes paralelos à prótese, ou seja, os pilares de uma futura PPR, que depois de tanta extrusão que esse dente vai sofrer, não vai servir mais como pilar, vai acabar virando uma exodontia para passar para o próximo ser um pilar e vai ser mais uma perca, né? Sem contar aqueles pacientes que arrisca fazer com o dente com mobilidade, acaba perdendo o dente, prótese e tudo. Então convença o paciente de fazer, ao invés de fazer prótese dentro do muco suportado, fazer prótese dentro do muco suportado, né? Então hoje nós vamos falar de dentro do muco suportado, que são as PPRs, né? Qual que é o maior fator que leva à repetição dos laboratórios de prótese dentária hoje em PPR? O maior fator que leva à repetição, a gente, é falta de adaptação, má adaptação, a prótese má adaptada. O que acontece? Aquela prótese que fica basculando na boca do paciente, aquela prótese que fica se movimentando enquanto o paciente mastiga. Então é uma prótese que está mal adaptada, e algumas que nem chegam a adaptar mesmo. O dentista leva ela na boca e nem entra,
né? Principalmente quando tem bifurcação muito grande, extrusão muito grande, né, nos pilares, né? Então a maior falta o maior problema que a gente tem com o PPR é falta de adaptação. A má adaptação, a prova acaba voltando para repetir, e todo mundo sabe o quanto é chato fazer repetição, principalmente de PPR, que por mais que eu goste de fazer PPR, eu sei e aceito que é um processo chato, longo e às vezes repetitivo demais, né? Mas a gente vai hoje mostrar de uma forma mais conceituada, uma forma mais tranquila, para poder não se tornar muito repetitivo o que a gente faz com PPR, por quê? Porque PPR ela é uma prótese muito vulgarizada, ela foi muito rebaixada, principalmente na área da odontologia, por se tratar de uma prótese barata, por se tratar de uma prótese popular, uma prótese que pessoas de baixa, a maioria dos usuários desse tipo de prótese é de baixa renda e tal, então ela foi um pouco vulgarizada. O que aconteceu? Essa perca da valorização da importância da PPR fez com que alguns protéticos também não levassem mais em consideração a importância do diagnóstico na hora de fazer esses PPR. Então eles fazem de qualquer jeito, fazem sem um delineador, né? Faz um alívio mal feito, faz uma duplicagem errada, né? Às vezes com duplicador já super vencido, né? Usam metais de baixíssima qualidade, né? Não dão um polimento correto, faz um negócio nas coxas, vai adaptar, não adapta direito, não ensina o polidor a trabalhar da forma correta, o polidor acaba estragando todo um processo que já foi feito. Então essa falta de valorização do PPR piorou a situação e tornou ainda muito maior fatos de próteses que não adaptam mais, chega na boca e não adaptam, né? Então hoje a gente vai mostrar uma forma, o que leva, né? Só para concluir, o que leva a não adaptação de uma PPR? A maioria das vezes, tudo começa lá atrás, como eu disse, tudo começa lá atrás. A PPR, para ela ficar pronta, é um processo longo. Depois que termina o processo clínico, o dentista vai fazer a moldagem. Que material que esse dentista está usando? Tem gente que usa silicone, não pode. O silicone esquemia a mucosa, afasta a gengiva. A gente precisa da gengiva livre no lugar certo. Se tiver dente com mobilidade, que não seria nem ideal fazer uma prótese com dente com mobilidade, a silicone pode movimentar esse dente, que depois ele não tem um status quo, depois ele volta para outra situação, e a adaptação, e o grampo não vai para aquele lugar onde o dente estava. Então hidrocolóide, está moldando com hidrocolóide, que tipo de hidrocolóide, que tipo de alginato você está usando? É um bom alginato? Todo mundo sabe que hoje, com essa crise, está todo mundo comprando alginato muito barato. Eu vou dar uma dica para aquele que é dentista sobre alginato. Gente, compra o melhor alginato que existe. Não sei nem se eu posso falar, mas a melhor marca de alginato que eu conheço é o Hidrogun, e agora tem o Hidrogun 5, que é o melhor ainda. É caro, R$100, 1 quilo, não dá. É caro, mas compra o Hidrogun, por exemplo, pode optar por outro, que tem outros no mercado muito bom, tanto quanto o Hidrogun. Compra Hidrogun e compra o mais baratinho que tiver para você moldar os antagonistas, né? Molda o modelo que vai fazer a prótese com material bacana, e para poder poupar um pouco mais, molda o antagonista com o alginato mais barato. É uma técnica que eu passo para os meus clientes, para eles fazerem, para poder a gente obter modelos melhores. Então começa lá atrás, começou o material que você está moldando, qual que é o tempo que está levando para vazar esse material. Uma hora a gente vai falar sobre gesso, eu fiz curso de gesso com o Darlos, aprendi o quanto é importante a questão do gesso, é muitíssimo importante, né? Está demorando muito, esse alginato está ficando no ar-condicionado. O ar-condicionado a gente sabe que retira água do ambiente, vai sugar água do alginato e vai alterar essa moldagem. Vazou aonde esse gesso está secando no lugar adequado, está secando então assim, bom, daí vem um modelo, esse modelo está sendo bem trabalhado, o protético está levando em consideração alguns aspectos de não deixar ele muito tempo dentro da água e vários outros aspectos. Aí vem para começar a confecção. Bom, chegou no modelo, você não teve nenhum problema até no modelo, gente, não tem outra coisa. O que vai fazer essa prótese dar errado ou vai ser a duplicagem, e se for a duplicagem, quando chegar no modelo, na hora, então
quando ela chegar no modelo, na hora de adaptar, ela não vai adaptar. Então, ou o polidor vai ter muito trabalho ao ponto de às vezes desistir. Então, a maioria dos problemas está no delineamento, na interferência do delineamento. Por quê? Porque a prótese ela faz dois movimentos na hora que o paciente coloca e tira ela, que é a inserção, que é colocar a prótese no lugar, e a exserção, que é retirada. Então a gente chama isso de eixo de inserção. O protético não saber identificar de forma correta o eixo de inserção da prótese e não descobrir, errar eventualmente quando ele não acerta o eixo de inserção, ele não consegue também acertar qual que é a linha do equador protético de cada pilar. Porque a linha do equador protético vai definir o tipo de grampo, também vai ajudar a definir o tipo de grampo que essa prótese vai receber, que esse pilar vai receber, certo? Então, a gente vai falar sobre delineamento hoje, delineamento e desenho. Vai ser uma passagem, vai ser uma coisa rápida, né? Não vai ser nada de muito longo, mas eu acho que hoje é o mais importante, é o que é menos levado em consideração, até porque grande, eu não sei nem te falar a porcentagem, mas grande parte dos protéticos que fazem PPR não tem nem delineador em seus laboratórios, principalmente os laboratórios muito pequenininhos e justamente são os laboratórios que vivem, às vezes até só vivem de PPR, PT, prótese parcial de acrílico. Então eles, por condições econômicas, para poupar e tal, nem tem delineador. Gente, se não tem, quem vê esse vídeo, achei interessante, vai lá, faz uma economia, parcela, tá? Usa o delineador. O delineador, eu costumava dizer, antes disso, eu dizia que delineador é tipo um caminhão que não tivesse volante. O volante é uma coisa tão simples, né? Mas sem volante, um caminhão daquele tamanho não é nada. E a mesma coisa, não tem como se dirigi-lo, né? E a mesma coisa é a PPR, o volante da PPR é o delineador. A gente precisa dele para descobrir alguns parâmetros, os quais a gente vai aplicar na hora da confecção dessas próteses, para que a gente consiga confeccionar próteses que realmente vão ter funções na boca do paciente, que realmente vai ter a função de reabilitar oralmente esse paciente, de reabilitar a boca desse paciente, certo? Então, vamos lá, vou apresentar agora o delineador e algumas partes do delineador e a técnica que eu uso para poder descobrir o eixo de inserção dessas próteses. Existem várias técnicas, né? Eu uso uma técnica que chama técnica de Kennedy, que é 3 pontos, 2 pontos posteriores e um ponto anterior, né? Eu vou usar os dentes que tem na boca, não vou acrescentar, mas quando o paciente não tem aquele dente que a gente precisa, a gente substitui ele ou com dente de estoque ou com a bolinha de cera que ficaria na altura da linha marginal daquele dente, certo? Então eu vou usar a técnica de Kennedy, né? Eu fiz um curso com um amigo, um cara muito inteligente, que é uma das maiores referências em prótese flexível do Brasil, que é o Thiago Lins. Ele ensinou no delineador dele, durante o curso de prótese flexível, que ele usa a técnica da tentativa e erro. Eu não gosto muito dessa técnica, até porque ela é demorada e, na minha opinião, é imprecisa. Então a técnica de Kennedy eu acho que funciona melhor, a técnica dos 3 pontos, certo? Então vamos lá, eu vou começar o vídeo agora apresentando o delineador para vocês, né? Um bom vídeo para todos nós e que a gente consiga aprender humildemente uns com os outros e discutir e fazer com que a nossa profissão seja mais valorizada do que é, né? E vamos valorizar um pouco mais a PPR, gente. É uma prótese muito importante. Muita gente usa a PPR para mastigar, para comer, para sorrir. Vamos fazer direitinho, vamos comprar delineador. Eu andei pesquisando delineador no mercado, ele tem em volta de R$ 1.300 a R$ 1.500, um delineador igual o que eu vou apresentar agora, que é um delineador muito bom, que é o delineador da BioArt. Bom, gente, esse é o delineador da BioArt. Meu delineador ele já está um pouquinho judiado, ele não é novo, né? É um delineador que eu uso ele há muitos anos, né? Mas está aqui. Essa aqui é a haste do delineador. Ele vem com essa ponteirinha que a gente usa para identificar os pontos que a gente quer marcar, né? No caso eu vou usar a técnica de Kennedy, né? Essa base onde você coloca o modelo, que ela movimenta, quem conhece o delineador sabe, e essas ponteirinhas, que são ponteiras para cortar a cera e para descobrir a calibragem essas aqui a gente chama ponta calibradora, que a gente vai
saber o nível de retenção que vai ter abaixo da linha do equador protético. Quando você descobre a linha do equador protético, às vezes a retenção é muito grande, você vai descobrir com essas ponteirinhas. Gente, não vou dizer que elas são de menos importância ou de mais importância, mas o que a gente vai focar hoje é simplesmente na questão do eixo de inserção, ok? Pronto, vamos começar, tá? E depois eu já apresentei o delineador para vocês, agora a gente vai usar ele, vamos ver aí como a gente usa. A gente vai pegar a mesinha dele, prender o modelo na mesa, né? Ele tem uma forma você, tanto faz você prender o modelo assim virado para trás como para frente, não importa, ele faz o movimento do mesmo jeito, vai te dar o mesmo resultado. Põe aquela ponteirinha, né? Aquela ponteira, uma ponteira durinha que ela só serve mesmo para poder você descobrir esses pontos, né? São 3 pontos cardeais que formam um triângulo. Esses pontos consistem em ser as cristas incisais dos 2 incisivos centrais com a crista incisal na mesial dos primeiros molares, né? Aí no caso não são os primeiros molares, mas eu já fiz vários testes e se tiver molares o resultado é praticamente o mesmo. Só no caso de extremidade livre, você vai ter que colocar um rolinho de cera ou um dente de estoque para você copiar ali o molar, né? Aí nesse caso você coloca como o primeiro molar. Bom, agora eu vou passar, tá vendo que essa ponteira ela risca, né? Ela tem uma lapiseira na ponta dela, onde essa lapiseira, quando eu girar a base que prende o modelo na base do delineador, ela vai marcar, tá vendo? Ela começa a marcar a linha do equador protético. Essas marcações que ela deixou é onde a retenção do grampo do dente tá, onde a linha do equador protético do dente tá, entendeu? Agora vamos para o superior, né? A mesma coisa aí, eu vou na crista incisal dos incisivos centrais, depois vou na crista incisal da mesial dos molares, né? E vou fazer com que esses pontos coincidam, né? Eu vou mexendo com a base, né? Tá vendo? Ó? Às vezes não coincide na primeira vez, quase nunca coincide. Aí eu vou movimentando até conseguir fazer com que, quando eu movimente essa base, os 3 pontos coincidam, né? Eles coincidindo, eu vou com a lapiseira e vou marcar a linha do equador protético, né? Essa linha é determinada, aí é onde eu vou determinar a altura do grampo, né? Que tipo de grampo mais ou menos eu posso usar para esse pilar, embora a seleção do grampo ela se dá mais pela condição do pilar. Se tem muita extrusão, se é um pilar que está giro invertido, que está mesializado, né? Inclusive na inferior aí a gente tem os molares bem mesializados. Vocês vão ver que eu vou usar um grampo circunferencial, mas ele vai ficar de uma forma um pouco diferente, vocês vão notar, por causa da inclinação muito grande que esses dentes têm, né? Que esse remanescente tem. Bom, eu vejo a oclusão, às vezes os dentes não mandam mordida de cera, eu me guio pelos desgastes naturais, né? Tem um desgaste natural que o dente vai provocando um no outro, né? Que é esse bruxismo, que a gente chama de bruxismo, vai provocando, e aí fica mais fácil você saber onde tem toque excessivo e onde o dente está mais livre, para você evitar contato prematuro dos apoios. Ó, comecei no grampo, somente 30% do grampo fica abaixo da linha do equador protético. Na palatina, o grampo que a gente chama de braço de oposição, o braço da palatina é o braço de oposição, ele fica no máximo em cima da linha do equador, ele tem que ficar para cima da linha do equador. Para baixo da linha do equador protético, só 30% do grampo que vai ficar. Dos grampos circunferenciais, dos grampos, esse aí eu vou usar um grampo em L, né? Porque o paciente quer o grampo mais discreto possível. Eu poderia usar um circunferencial, mas eu preferi usar um IL para poder ter uma retenção melhor. Circunferencial de novo, vou repetir, somente 30% do grampo pode ficar abaixo da linha do equador protético. Bom, tá vendo a hiperplasia aí, ó? Tenta não fazer, tá vendo? O paciente tá refazendo uma outra prótese, depois de vários anos usando uma, agora tá fazendo uma nova, né? Tenta fugir dessa hiperplasia, porque senão, ó, a inclinação que eu disse aí do dente, ó, o dente muito inclinado. A hiperplasia, então você foge, faz uma peça mais fininha, mais delicada, né? Se você usar um bom metal, pode fazer uma peça delicada que não vai ter problema. Bom, vou usar um circunferencial aí, mas ele vai ser da distal para mesial, ou seja, vou pegar, viu que a linha do equador marcou só na
mesial. E outro detalhe, ele está inclinado. Se eu coloco um apoio nele na mesial, a força vai fazer com que esse dente incline mais. Outro detalhe, eu não uso apoio do lado do espaço protético para poder evitar a inclinação. Olha só aí, ó. Eu estou usando o apoio na mesial, na mesial da oclusal do premolar, para a força ser sempre ao contrário do espaço protético, ou seja, se a força vai ser para lá, onde tem outro remanescente que vai dar apoio para esse pilar e vai evitar que esse pilar ele sofra inclinação, né, para o lado oposto, para o lado protético. Bom, tá aí os desenhos, né, que já estão feitos. Agora vamos para os alívios, né? Eu sempre faço desenhos bem delicados, gosto de grampo bem fininho, não gosto de grampo exagerado, eu acho que é desnecessário. Usando um bom metal não vai ter problema nenhum, não vai ter fratura. O paciente vai ter uma facilidade muito maior de adaptação com essa prótese. Sua prótese vai ter um visual mais bacana, né? O dentista vai ter uma aceitação melhor vendo uma prótese que não seja tão grosseira, né? Eu começo aliviando aí a região que divide a mucosa e o dente, nesses dois tecidos. Normalmente na região de gengiva livre você faz um alívio. Você tá vendo essa lâmina? Essa lâmina é usada para poder cortar a cera em dente muito extruso. Dente que tem extrusão muito grande, etc., fica uma retenção muito grande por causa dessa convergência que tem para o rumo da raiz, né? Então fica normalmente você bota muito mais cera na cervical desses pilares do que dos pilares normais. Aí, se você quiser usar essa lâmina para cortar a cera, para poder fazer um corte paralelo, você usa essa lâmina, de forma que o conector menor, que vai ligar o conector maior no grampo, vai ficar bem paralelozinho ao máximo no dente, né? Mas a maioria das vezes eu não uso essa lâmina, eu uso uma Hollenbeck mesmo, porque não vou dizer que eu nunca uso, eu uso assim, quando eu pego o dente muito extruso mesmo, que eu vejo que a Hollenbeck é até pequena para poder fazer o recorte da cera e tirar o excesso dessa cera na região onde eu acho que pode ter uma retenção muito grande e atrapalhar, interferir ali na hora da inserção da prótese quando o polidor estiver adaptando ela, né? Então tira excesso. A prótese superior você nunca alivia o conector maior, você nunca coloca cera no conector maior. Pode ver que a região de conector maior aí ela está livre de cera. Por quê? Porque o conector maior tem que ter contato íntimo com a mucosa da boca, entendeu? Ele tem que encostar na mucosa. Enquanto o conector maior, o conector maior da superior, enquanto o conector maior da inferior não pode ter contato íntimo com a mucosa. Gente, o tecido da maxila não é o mesmo tecido da parte inferior. O tecido da parte superior, a gente tem palato duro, entendeu? Tem papilas, as papilas são iguais, mas o tecido da superior é diferente, então tem que ter toque íntimo do conector maior na parte superior, enquanto a parte inferior não pode ter contato íntimo, tá? Até porque o tecido da parte inferior ele trabalha mais do que o tecido da parte superior, inclusive o tecido do palato não trabalha, né? Mas o tecido da parte inferior ele trabalha bastante, né? Por causa da língua, na fala do paciente, até na própria mastigação. Então essa prótese faz um movimento anteroposterior e essa barra, a gente chama de barra também, né? Que é o conector maior, vai tocar ali no tecido e vai traumatizar o tecido do paciente, vai causar desconforto, principalmente em casos igual essa aí, ó, que é a extremidade livre e a báscula aumenta bastante por falta de um apoio posterior, né? Então, sempre tenta manter os grampinhos fininhos. Ora, eu não gosto de grampo grosso. Essas são próteses que foram confeccionadas aqui no laboratório, né? Eu procuro fotografar algumas e tá aí as fotos às vezes não fica tão boa, mas dá para perceber que a prótese não é muito grossa. Eu não gosto muito de prótese muito grosseira, né? Eu mantenho sempre o grampo numa espessura mais confortável para o paciente, um visual melhor, como eu disse desde o princípio, né? E você tem segurança de fazer isso quando você trabalha com metal que tenha boas propriedades, né? Procura trabalhar com bom metal do mercado. Eu trabalho, vou dar um spoiler aqui, mas eu trabalho com o Talmax, né? Com o Fit Flex da Talmax. É um metal excelente,
fiz curso na Talmax, na própria fábrica da Talmax, conheci a fábrica lá, né, no Paraná. Fiquei 5 dias lá, foi muito bom, muito bacana. Fiz um curso de metalurgia com Carlos Führer e foi um dos melhores cursos que eu fiz também, tá? Tá aí a apresentação, quem quiser procurar a gente para confecção de trabalho, para qualquer tipo de outro assunto, né? Fica à vontade. A gente está sempre aí à disposição para discussão, para qualquer coisa, tá? Eu agradeço a todos e foi um enorme prazer fazer esse vídeo para vocês. Espero que todos tirem um bom proveito e um abraço. Fiquem todos em paz. Obrigado. Tchau, tchau.